Máquinas de café operadas a moedas são comuns em escritórios e lugares públicos. Há alguns anos, essas máquinas não eram capazes de produzir um café consistente. E também não havia muita escolha de tipos de café, mas hoje em dia, até os viciados em café mais exigentes bebem café da máquina porque as máquinas mais recentes dominaram a arte de fazer um café delicioso. Esta máquina de café de escritório, na verdade, faz vários diferentes tipos de bebidas quentes. E se o seu chefe paga a conta, você não precisa inserir moedas. A produção começa com uma folha de aço de 2 metros de comprimento por meio metro de largura. Esta folha de aço vai se tornar a parte superior e as laterais do gabinete da máquina. Uma prensa de estampar guiada por computador faz dezenas de perfurações para ventilação e para vários encaixes que a máquina vai precisar para poder funcionar. Um funcionário coloca outra folha de aço em uma prensa. Esta prensa dobra o metal em ângulos de 90 graus. Este pedaço vai se tornar a parte de baixo do gabinete. Um funcionário usa uma máquina de solda de ponto para montar o que é chamado de painel de base. Isso mais tarde vai abrigar uma calha de lixo, sensores de transbordamento e fios. Outro funcionário reveste o gabinete com uma pintura a pó à base de epóxi. Esse processo carrega o pó eletricamente e o atrai para o metal como um ímã. Um excesso de pó cai para um barril abaixo. Aqui, um funcionário instala um ventilador que vai dispersar o vapor e calor gerado dentro da máquina. Outro funcionário monta um de 2 mecanismos de entrega de café chamados de verrumas. Quando a máquina está ligada, elas levam o café moído para o fervedor. Ele instala as verrumas naquilo que é chamado de receptáculo duplo. As duas seções do receptáculo podem conter até 2,5 kg de diferentes variedades de café, tal como café torrado, claro e escuro. A seguir, ele instala o que é chamado de roda de agitação. Essa roda de plástico vai ajudar a mover o café moído, evitando que ele fique preso. O funcionário então alinha os encaixes de plástico nas verrumas para encaixar com o dispensador de ingredientes. O receptáculo duplo é fixado ao dispensador de ingredientes com um parafuso e um suporte articulado. Os funcionários também conectam os fios elétricos ao motor do dispensador e a uma válvula de entrada de água. A seguir, eles instalam um aquecedor e um sensor de temperatura dentro do tanque de água de plástico que tem quase 7,5 litros de capacidade. Este aquecedor de 1.100 watts mantém a água a 93 graus Celsius, pouco abaixo do ponto de fervura. Essa é a temperatura ideal para extrair o sabor dos grãos de café moídos. Após aplicar adesivos, avisando os técnicos de manutenção para desligar a máquina antes de esvaziá-la, um funcionário instala 3 válvulas de saída, uma para servir água quente para o chá, uma para o café e outra para o chocolate quente. A seguir, entram os bastões de aço inoxidável para monitorar o nível de água dentro do tanque. Eles disparam um mecanismo de refil automático. Os fios elétricos são conectados ao motor do fervedor. Então é montado o que é chamado de tigela da batedeira. Isso fica alinhado ao dispensador de calda de chocolate para preparar o chocolate quente. A seguir, é instalado o conjunto do motor do fervedor no gabinete da máquina. Este é o painel de seleção de 15 botões da máquina de café. Ele permite que você selecione o tipo de bebida que vai preparar, o tamanho do copo e quando começar. O painel também exibe os preços se o café não for por conta da casa. Uma vez que esteja conectado, os funcionários testam o sistema de fornecimento de calda de chocolate. Eles passam água através dele para garantir que não vaze. Eles também testam para ver se o sistema fornece a dose correta de calda. A dose é de 14 gramas, uma colher de sopa. Um copo pequeno de chocolate quente exige 2 doses. Um copo maior, 4 doses. Agora, eles instalam o fervedor. Ele funciona de modo semelhante a uma cafeteira de prensa francesa, passando um lote separado para cada copo. Para testá-lo, eles passam água através dele para garantir que o painel de seleção funcione corretamente. Ao testar o painel com a máquina de café fechada, eles garantem que os circuitos estejam corretamente alinhados atrás dos botões de seleção. Dependendo do quão forte você prefira o café, um dispensador libera entre 5 e 17 gramas de café moído em um filtro de nylon reutilizável. O pistão então força a água quente através do filtro por 10 a 20 segundos, dependendo do tamanho do copo. Esse processo extrai o sabor dos grãos moídos. A máquina então raspa os restos de café e o joga em uma calha de lixo. Então, ela se prepara para o próximo cliente e o próximo copo delicioso.